mensageiro fala: olha, pegaram tudo. Falou: até aí tá bom. Tem homem que quando tem, que perde, consegue suportar. Consegue suportar. Quantos homens foram à falência? Muitos se mataram. Muitos pegaram o revólver e atiraram. Outros permaneceram firmes. Falou: eu vou reconstruir tudo. Mas logo vem a notícia imediata: os seus filhos também. Falou em finanças é fácil. Agora, filhos, a Bíblia diz que não foi um, que não foi dois, e nem três. Um é pouco, dois é bom, três é demais. A gente aqui no Arena estava numa série SOS, falava do filme Soldado Ryan, que a mãe mandou para a guerra. A mãe não, os Estados Unidos levou para a guerra 4 filhos e 3 morreram. E o presidente dos Estados Unidos falou: busca o último, custe o que custar. Porque sabia que a mãe já tinha perdido 3 filhos, perdeu o 4. Mas quem é mãe sabe, quem é pai sabe. Voltar com 3 filhos também vai ser muita coisa. O máximo é tentar consolar, mas não consola. Então Jó recebe a notícia que 10 dos seus filhos morrem. Ele olha para o céu e rasga suas vestes. Totalmente rasga. A Bíblia diz que ele se prostrou, mas no original ele não se prostrou. Ele caiu em terra, porque as suas pernas não aguentou a notícia. Agora são 10 caixões, não são um, são 10. Imagina aquele homem chegando no velório carregando. Esse é Joãozinho, essa é Maria, essa é Joaquina. Ô minha filha. E o homem olhar para o céu e falar: Deus me deu, Deus me deu. Ele sabia quem era Deus. Esse é o difícil. A nossa confiança. Mas não fica por aí não. Jó faz 16 perguntas para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus não responde. E ele continua. 34 vezes ele levanta os seus olhos para o céu e questiona. Fala: filho. Só que Jó ensinou seus filhos a serem amigos. Você viu que eles faziam um banquete um com o outro. Convida a irmã, traz a irmã mais nova. O primogênito trazia, chama o outro. Imagina os irmãos todos juntos. Isso acontece num dia de celebração. Era festa. Bebiam e comiam, diz o texto. Ele bebia e comia. Estava um dia de festa. E acontece uma tragédia no dia de festa. Não é diferente comigo e com você. No dia de festa acontece essas tragédias. Não esperamos. Mas aonde buscar essa força? Aonde entender? Um desafio de Satanás a Deus. Deus olha e fala: vai lá. Só que Deus coloca um limite. 3 coisas top no que você ama, no que você tem, no que você é. Ele faz isso. Ataca no dia de celebração. Jó não perde só os filhos. Jó perde a história da família. Esse é o difícil. Perder a história da família. Cadê os netos? Cadê? Quem vai levar o sobrenome da família? Quem vai levar o nome da família se todos morreram? Perdeu a história da família. E assim Jó se coloca no chão e chora. E chora e se pergunta. Muitos pais dão duro danado para ser bem sucedido, mas esquece de ensinar aos seus filhos a comunhão com os outros. Muitos pais fazem de tudo, mas não ensinam a salvação para seu filho. E Jó estava ensinando. Jó fazia sacrifício. Levava. Muitos pais hoje não dão atenção aos seus filhos. Enquanto um pensava em 10, às vezes não consegue pensar em um filho. Não consegue conciliar 2.
Não tenho tempo. Não dá. Estou ocupado. Eu tenho que ir. E fica passando. Os pais é bom fora de casa. Dentro de casa, me desculpe a palavra, uma negação. E já queria conciliar isso e falar: olha, eu sou rico, tenho tudo, mas o meu maior tesouro é os meus filhos. Não é a riqueza o seu maior tesouro. O seu maior tesouro são os seus filhos. A Bíblia diz que é a herança de Deus. A maior herança são os filhos. Amém, aleluia. É os seus filhos a herança. Esse sim podemos contar. O dinheiro não compra filho. O dinheiro não compra. O dinheiro não dá. O dinheiro não fabrica. O dinheiro não vem. E essa determinação de acumular riqueza, até que alguns conseguem, mas perdem o fim. E vem o segundo. Os filhos. Jó já está mal. Vem o terceiro ataque. A saúde. Diz que a lepra pega Jó. Quando a lepra pega Jó, aí pronto. Diz que pega nas cartilagens. Começa a consumir. Olha, pus, começa a saltar. Os velhos andam sob socorro. Imagine um homem. E logo todo mundo olha, diz os historiadores, que a 30 metros ele foi tido. 30. Imagina um homem passando todo mundo, meu Deus. E um homem que era rico, conhecido, que o povo se sentava na praça para ouvir, ninguém mais quer chegar perto. Em algumas circunstâncias da vida da gente, pelo de Satanás, se você ser sincero, reto, temente, ele quer te provar. E alguma parte da sua vida, ele quer deixar puro, fedendo. Jó se isola, sai de casa. A mulher dele não aguenta. Diz o texto que ele cava um buraco e fica dentro do buraco. Perguntei por quê? Porque o buraco ia isolar o cheiro, o odor. Ele ficava no buraco e olhando para o céu e falando com Deus. E por quê? Se isola. E o buraco era de lixo. E você vai olhando, quem é esse Deus que se preocupa com o homem no fundo do poço? Que o homem caído. E Deus vendo toda a história. Só que não um dia traz bolo. Passam anos. Anos. Os 4 pilares do homem. Pode gravar isso. A força brutal, mental, emocional e espiritual. A força brutal é a força física que ele foi atingido. A mental, onde ele tinha razão de tudo, seus pensamentos não se dividem com a emoção. Por isso que muitas vezes a pessoa fala: olha, não toma decisão na emoção, porque a emoção foge da razão, não combina uma com a outra. E o emocional dele é abalado. A única que restou foi a espiritual, a mais forte de todas. Quando o homem tem essa base do espiritual, ele consegue suportar a dureza da vida, a pancada da vida. A pancada é pancada, é pancada. Ninguém aguenta. E quando se submete a isso, e logo vem a lepra, era isolada, a parte mais sensível dos lábios, comia e os dentes apareciam. As cartilagens comia de Jó. Andava. A orelha perdida, só o fundo para escutar. Os olhos caíam, porque pegavam a cartilagem. Como é que alguém adora assim? Que força é essa que tem dentro desse homem? Que homem é esse? Se procurasse falar se esse é o homem de ferro, como se diz a história, e tudo consumia, cartilagem, tudo consumia. O homem se arrastava, o pus sobre ele. Pois, totalmente. A Bíblia diz que ele pegava um caco de telha para tirar. Logo, o seu casamento é atingido.
a mulher. Antes disso, o seu hábito era insuportável. Diz que ele chegava na praça, os meninos zombavam dele. Acho que nem tem sol dava jeito. Nem house preto. Não tem jeito. O negócio era difícil. Porque estava todo podre. Ele falava para o povo, os meninos iam na praça dele. E ele se isolou. Às vezes a gente é maquiado na vida e procura onde está do plano. Onde está a porção dobrada? Questiona toda hora Deus. Depois passa. E já foi assim. Jó foi a pessoa que mais confundiu o diabo, Satanás, no Antigo Testamento. Não teve um que confundiu o diabo como Jó. Ele falou, toquei nos bens, nada. Vou nos filhos, nada. Toque na saúde dele também, nada. Que homem é esse? A mulher dele falou, sabe o quê? Tu está aí? E tu está o quê? Falando com Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Na hora da fraqueza do homem, ele precisa de uma mulher do lado. E a própria mulher diz, amaldiçoa seu Deus e morre. É forte, Brasil. A mulher que está ao seu lado, que tinha riqueza, ela não suportou a crise. Que tem mulher que não suporta a crise. Só quer viver o sucesso. No sucesso a mulher é fácil. Agora no momento da crise, ela fala amaldiçoa e vai. Mas vamos raciocinar. Ele era a base, o pilar. A mulher perde 10. Vê a casa, vê os bens, vê o marido. Aonde ela vai achar Deus? Logo sai. Jó pergunta. Aí Jó logo fala assim, tu fala como uma louca. Imagina eu falando isso com a mulher. Como? Tu fala como uma louca. A mulher deve ter ficado louca. Santo! Literalmente louca. Esse cara é doido. Aí ela deve ter olhado, eu converso assim, deve ter falado, eu que sou doida? Ah, tá de brincadeira. Doido é você que está acreditando em algo aí. Imagine o bate-boca. Ele sem nada, doente, não podendo falar. E olhando para ela, falou, você deve ter olhado para ele. Você está acabado, meu filho. Não tem mais como. Já era. Mas essa mulher também suportou algo. É a história de Jó, a mais impressionante da Bíblia. Porque ataca o casamento. Ela se decepciona com Deus. Mas não só com Deus, com o marido também. E ela quer levar o marido para um buraco. Amaldiçoa e morre. Morre você. Vamos para o abismo. Eu estou indo para o abismo, quer ir comigo? Se o homem não tem firmeza na sua casa, se deixar a mulher leva ele para o abismo. Igual essa mulher ia levar. Essa mulher queria levar o seu marido para o abismo. Por isso que ele tinha um curso firme naquilo que ele tinha certeza. Então é isso, ele decidiu. Não negou a Deus. Ele não negou a Deus. Não negou. Ele estava preparado para atacar. Mas era difícil. O outro ataque, com amizade. Viram os amigos de Jó, continua o texto? Ele fala, Zofate, Bildade. Jó, você pecou. A teologia do pecado. Então as pessoas acham que algo está acontecendo na sua vida que é o pecado. Olha, irmão, você deve estar com algum pecado escondido. Se perder alguma finança, a teologia do pecado vem em cima. Porque essa era a teologia dos amigos dele. Era um amigo. Tentaram fazer coisa boa. Passaram 7 dias com ele em silêncio. Ninguém falava um nada. Os amigos foram ter com ele. Muitas pessoas têm amigos que tentam ajudar, mas as palavras são duras, acabam machucando. E às vezes levanta falso testemunho. Porque eles acusaram Jó de uma coisa que Jó não tinha feito. Porque disse que Jó não tinha pecado. A gente lê o texto.
Seus amigos eram sensíveis, passavam 7 dias em silêncio. Mas quando falava com uma teologia errada. Existem muitas pessoas machucadas aqui. Muitas pessoas machucadas na vida. Por causa de acusações falsas. Acusações que machucam. Que dói. Acusações que às vezes você pede para Deus levantar do trono e plantear pela tua causa. Fala, Senhor, quando o Senhor vai levantar do trono para resolver isso? Toda hora levanta um falso testemunho contra mim. Mas há um tempo certo para isso. Há um tempo. Há um tempo certo. Tem 7 vozes no livro de Jó. A primeira voz é de Satanás. Deixa eu olhar para a cadeira. Essa é a primeira voz. A segunda, do amigo dele, ele faz. Terceira, Bildade. Quarta, Zofar. Quinta, mulher. A sexta voz, que começa no livro todo, é de Jó. A sexta voz, a quinta voz, a voz da mulher dele é a voz do arrependimento, que se levanta no texto. Ela, destemida, para cima, louca, e vinha. E a sexta palavra que vem é de Jó, querendo se defender e falar dele. Já chega mais Deus, ele fala tanto com Deus que a Bíblia tem, nesse livro são 42 capítulos. Deus só responde ele lá no 38, 39. Imagina um homem ficar falando o tempo inteiro e Deus em silêncio. Ele deveria falar, que raio de Deus é esse que não fala nada? E Deus em silêncio. Ele questiona Deus o tempo inteiro. Aí Deus, quando fala com ele, fala 56 vezes, pergunta para ele, ele não tem uma resposta. Deus fala, onde é que você estava quando eu formei o mundo? Onde é que você estava quando eu formei o homem? Onde é que você estava, Jó? Eu chamo os raios pelo nome e eles comparecem. Jó, eu chamo as estrelas pelo nome. Alva! A alva comparece. Tadeu! Jó, eu faço cessar o mar. E onde é que você estava, Jó? Jó, eu faço cessar as guerras. E onde é que você estava, Jó? Meu Deus! Jó, eu faço todas as coisas. E onde é que você estava, Jó? Jó, eu curo feridas, Jó. E Jó em silêncio. Porque quando Deus fala, é melhor a gente calar. Quando Deus fala, estremece tudo. Quando Deus fala, tira as forças. Deus falando, é melhor a gente escutar. Porque a voz dele estremece. Deus fala. Jó chega no capítulo 9, versículo 33, ele fala, ah Deus, não tem um juiz entre a gente. Sabe o que ele pergunta no estudo? Fala, não tem um advogado. Como se ele clamasse por Jesus, no Novo Testamento é nosso advogado. Ele fala assim com Deus, rapaz, não está me condenando, eu estou aqui, mas cadê um advogado para pleitear a nossa causa? Não tem um advogado. E no Novo Testamento aparece o nosso advogado. E Jó já começa a questionar um advogado. Porque ele estava sendo acusado, tinha perdido tudo e olhava praticamente só. Ele falava, e agora? O que deve fazer se não tem um advogado? Mas hoje, temos um advogado fiel. Aleluia! Ei, quando alguém tenta te acusar e diz, olha pai, a marca das minhas mãos, está vendo esse buraco? Foi por ele, o nome dele está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Não pode. Quando tenta, ele levanta mais uma lança. Olha a coroa. Eu sou o seu advogado, nunca perdeu uma causa. Tadeu! Ele é Jesus Cristo. Aleluia! E ele começa a procurar Jesus. E Jesus está lá em cima com o Pai. E ele se apresenta. Aí Deus vê tudo acontecendo. Deus fala com Jó, chama Jó num canto
repreende Jó, mas não na frente dos amigos. Viu que Deus é esse? Deus chama a atenção dele, mas não é na frente dos amigos. Fala, tu pensou algo a meu respeito. E os amigos dele, depois ele fala, agora vocês vão lá pedir desculpa para Jó. Porque Jó não está em pecado. Vocês que estão vendo pecado onde não tem. Muitas vezes a gente está vendo pecado onde não tem. É assim. E tem que obedecer. Deus faz coisas extraordinárias. A gente não entende as coisas de Deus. Naamã, vai para a água e mergulha. A água era suja. Todo. Rio Tietê. Aquele homem, capitão do exército, falou o quê? Aqui eu mergulhar nisso aqui? Eu sou Naamã. Eu venci batalhas. Se você quiser ser curado, mergulhe 7 vezes. Imagina a água na muita para o nariz descer. Nada. Lepra também. A lepra o povo se isolava. Naamã também era desse jeito. Naamã era bom fora. Ganhava as batalhas tudo lá fora. Dentro de casa era um fracasso. E assim serve o homem. É bom fora, dentro de casa é um fracasso. Bom de ganhar batalha, bom de ajudar os outros. Mas dentro de casa, gente, nos ajuda. Faz tudo pelos outros. Mas quando chega em casa, é difícil. Tem isso. Jesus vai falando, vai ajudando. Paulo vai falando. E a Bíblia vem. Abraão, Jacó, Isaac. Olha aí. O porquê? Agora. Vamos para o capítulo 42. Jó se humilha perante Deus e dá glória. Uma coisa a gente aprende com Jó: devemos se humilhar perante a Deus. Deus é o maior de todos. Os meus olhos, os meus ouvidos me alcançam. Verso 5. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Já tinha algo errado sobre Deus. Às vezes eu e você tem algo errado sobre Deus. Jó, com essa força espiritual, com esse pilar dentro dele, não conhecia Deus. Ele só vai reconhecer depois de muito tempo. Sabe o que muitas pessoas só conhecem? Só de ver o pastor falar. Não conhece de pegar a Bíblia, ó. Quem é esse Deus que vocês falam? Ele fala, ó, só de ouvir falar. Agora os meus olhos contemplam, te ver. Aleluia. A gente precisa ver Deus. Moisés fala, Senhor, me mostra a tua face. Moisés queria ver a face de Deus. A gente tem que querer ver a face de Deus. A face de Deus deve ser algo extraordinário. Deve ser algo maravilhoso. Olha só no verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus. E o Senhor acrescentou a Jó outros, tanto em Aleluia. Glória a Deus. Jó recebe em dobro. Que porção é essa dobrada? Para receber porção dobrada, olha que eu vou entrar. É preciso se prostrar diante do altar. Elias, o Eliseu. Que queres? Eliseu, quer a porção dobrada. Tu quer? Só se tu me ver subindo. Ele sobe. Quando ele sobe, ele solta a capa. A capa cai aonde? Cai no chão. Por que a capa cai no chão? Porque ele tem que se ajoelhar para pegar. Eita, ele falou, a porção não é de graça. Se ajoelha e pega. Desse jeito. Nada cai na mão. Não vai cair na mão porção dobrada. Estamos orando pelo ouro profético. Mas Jó pagou um preço alto para ter a porção dobrada. E a porção dobrada não vai cair do céu. Eita! Quer dobrar a sua finança?
dizime, oferte, procure. Quer porção dobrada? Busque. A porção dobrada é a semente que você faz. Porque se você não tem nada, como é que vai dobrar? Se você não perdeu nada, como é que vai dobrar? Só dobra aquilo que tem. Se algo que perdeu é restituir. Então vamos diferenciar. Restituir foi algo que você perdeu. Dobrou foi algo que você tinha e multiplicou. Essa é a porção que isso está falando. O que você tem na mão? Deus vai dobrar. Amém. Se eu tenho 10, vai virar 20. Se eu tenho 20, vira 40. Aleluia. Se eu tenho 40, vira 80. Essa é a porção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Verso 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Opa, peraí. 7? Ué, mas ele não tinha 7 no começo? Cadê a porção dobrada dele dos filhos agora? Agora pegamos o texto. Porque tudo bem, o camelo dobrou, a jumenta dobrou, tá aqui, 14. Enxergando facinho. 6.000 camelos. Agora os filhos não dobrou. Eu li de novo, o cara falou, mas os filhos não dobrou, cadê? A gente passa rápido a leitura. A porção dobrada do financeiro dobrou. E diz assim, olha só, antes da gente voltar no verso 15. Em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. As meninas eram top. Era 7 Julianas, 3 Só mulher bonita, tem muitas aqui, mas, né? Santo. Diz a sudeste que estava falando que era formosa. Para Moisés escrever que era linda, é porque era linda. Então falando a beleza das meninas, aí Jó olha e fala, que princesa. Mas cadê os filhos? São 7. 7 homens e 3 mulheres, a mesma coisa. Aí Deus falou assim, ele tem mais 10 quando chegar no céu. Aí vira 20. Ele tem 10 na terra e 10 no céu. Os 10 filhos dele estão com Deus. A última porção Jó recebe comigo quando eu chamo ele. Oh, glória a Deus. Esse é o mistério desse último texto. A porção dobrada. Jó tinha 10 na terra com ele. E os outros 10 que ele perdeu? Era para ser 20. Deus deu a última porção para ele quando subiu. Meu Deus do céu. Falou, Jó, reúne todos agora. Quantos filhos você tinha? 10, agora você tem 20. Os 10 que Deus levou, ficou no céu. Os 10 que estavam com ele, depois subiu. A porção dobrou. Ele curou da sua enfermidade. E diz assim que, depois disso, viveu Jó 140 anos. E viveu seus filhos. Olha só, Jó ficou 140 anos depois de tudo que aconteceu. A porção dobrada, ela requer um sacrifício. Seja o que a gente estiver passando, se a gente tiver a firmeza em Deus, apegado a Ele, buscando Ele, em primeiro lugar, as outras coisas não serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão. É essa a minha porção dobrada. Ele falou, me busca, eu te dou porção dobrada. Não me julgue, até aceito você questionar, porque vocês não têm consciência que eu tenho. Mas não fique com impressão errada ao meu respeito. Deus é assim. Deus, na hora da prova, ele fica calado. Ele não fala. Entra em silêncio. O salmista diz assim, ó Senhor, não fique em silêncio, não se emudeça. Davi fala. Por quê? Porque Deus se cala.
muitas pessoas aqui estão na prova e Deus está calado. Muitas pessoas com dificuldade financeira e Deus está calado. Muitas pessoas com enfermidade e Deus calado. Muitas pessoas com casamento abalado e Deus calado. E fala: onde vou restaurar? Só se restaura no local. Aonde me virá o socorro? Assim diz o salmista. Aí vem o Salmo 46. Socorro bem presente. Oh, aleluia. Por quê? O Salmo 46 começa assim: Deus é nosso refúgio e a fortaleza. O salmista fala assim: Deus é. O salmista dizer que Deus é, porque tem muita gente que diz que é e não é nada. Falei, eu sou, você é o quê? Continua. Dá um adjetivo que eu quero ver. O salmista fala: Deus é. Ele é o quê? O socorro. Socorro como? É presente, não é passado, é presente. Você precisar dele hoje, ele está presente hoje. É por isso que ele é presente. E o salmista continua: Deus está. Está onde? Tem pessoa que tem gente do lado. Se eu precisar de fulano, ele está lá. Aí você chega lá e faz o quê? Tem muita gente que tem outros deuses. Tá bom, Deus está lá. E aí, o que ele faz? Não adianta ter um Deus que é e está lá. É um Deus que está e faz. Está onde? O salmista fala: no meio. No meio ganhou tudo. Já viu estratégia de lutador? Fica no meio. Por quê? Coordena tudo. Por isso que fala assim: o Senhor está no meio dos 7 castiçais, passando para cima e para baixo, ele controla tudo. Eita Deus! Por que ele estava no meio da cruz? Porque ele tem que ser o centro das atenções. Não é você, não é o louvor, não é o pastor, não é o líder, é Jesus. Eita! É forte, Brasil. E logo da esquerda, logo o avô que reconhece. Um fala: é ele. Aí o outro lado fala: se for ele, desce. Ele falou: ainda hoje tu está no paraíso comigo. Meu Deus. O outro logo olha e falou: Senhor, eu sei. No meio está ele. Ele tem que estar no meio da tua casa, no meio do teu coração. Aleluia! No meio da tua vida, no meio da tua finança. Ele tem que estar no meio da tua história. Aleluia. Jesus. Ele tem que estar no meio. Se ele não estiver no meio, nada adianta. Não adianta colocar ele na beira. Na beira não dá. Tem que ser no meio. E é por isso. Então quando diz assim, ele abala. Ele abala quem? Seus inimigos. Os inimigos que levantaram, Satanás se levantou contra João e falou: opa, vou abalar e vencer essa batalha. É assim o nosso Deus. E quando ele faz, aí o salmo continua, ele faz cessar